Querido Mestre Jesus, chegamos aqui, Senhor, na Rádio Rio de Janeiro, para mais um programa Caminho do Senhor. Este, o teu programa, Senhor. Que nós possamos, Mestre, falar de forma que chegue aos ouvidos mais necessitados, daquele irmão que está num local pequeno, só dê para sua caminha, mas que o seu radinho esteja ao seu ouvido e que a tua mensagem, Senhor, seja o mais pura possível. Faz com que esses vasos aqui, Senhor, ainda muito imperfeitos, ainda muito fragilizados, consigam passar a tua mensagem da melhor forma possível. Que nós estejamos contigo, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pobre não é aquele que não tem, mas aquele que pede. Rico não é aquele que tem, mas aquele que dá. Tenho um amigo, cientista ilustre e respeitado, dono de grandes propriedades. Tem carro bonito, pertence a uma família ilustre. Tem apenas um ou dois aspectos onde a vida não o favoreceu como ele gostaria. Fechando os olhos a tudo quanto tem, ele vê em torno de si apenas tristezas, infelicidades e frustrações. Vive abatido a reclamar de tudo. Lastima-se invariavelmente sempre que me encontra. Sob o ponto de vista comum, é um ricaço. Sob o ponto de vista da realidade, ele o é. Aurino é um pobre, entre aspas, homem que em toda a sua vida tem estado em caminha de paralítico. Cresceu na horizontal. De seu leito pobre, também entre aspas, de enfermo, dirige, no entanto, uma grande empresa. Uma empresa de serviço. O serviço que oferece ao público é essencial, pois corresponde a uma necessidade praticamente universal. A empresa, de quem poderia viver de esmola, presta exatamente o serviço de assistência, de ajuda, de amparo aos necessitados de saúde e meios de vida. O pobre, entre aspas, Aurino, é um catalisador de amor, de beneficência, de humanitarismo. Mas que milagres o espírito não efetiva! O Aurino, pobre Aurino, é sempre encontrado em Bangu, disposto a auxiliar a todos os ricaços, entre aspas, como meu amigo Lamuriento. Creio que tanto quanto eu, você deve andar confuso sobre o que é ser rico e ser pobre. Aurino, é pobre ou rico? Meu amigo rico, é rico mesmo? Ou é mendigo? Que vem a ser pobreza e riqueza? Ninguém é mendigo pelo que não possui, e sim pelo que anda mendigando. Ninguém é rico pelo que tem, mas pela espontânea prodigalidade com que distribui. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar com alegria, com emoção,
com muita energia boa, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, o programa Caminho do Senhor, neste bonito domingo de agosto. Primeiro domingo de agosto, já estamos entrando aí em agosto, está um domingo lindo de inverno, mas de sol, que veio aquecer aí os corações, né? O carioca realmente um povo muito abençoado, né? O carioca, até o inverno do carioca é um inverno diferente. Raramente é aquele frio violento. Agora, bom, cá para nós, né? Compensação, o calor. Ai, meu Deus do céu, se eu pudesse no calor, no verão do Rio, eu estaria longe do Rio, né? Mas tem as praias, tem as florestas, tem as cachoeiras e na cidade. Ninguém precisa fugir, não. Né? Na Zona Sul, na Zona Oeste, né? Tem lugares para que o carioca possa se refrescar no verão. Então, meu irmão que mora aqui no Rio de Janeiro, nós somos abençoados. Essa cidade realmente... Bem, basta o símbolo que nós temos, né? O símbolo do Rio de Janeiro é um Cristo Redentor, né? Aquela imagem de Jesus, o Cristo lá no Corcovado. Então aquilo já diz muito bem o que é o Rio de Janeiro. Então, para todos vocês que vivem aqui, que são uns felizados, para aqueles que estão nos ouvindo, mesmo que não morem no Rio, mas são ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e por isso são felizados, porque aprenderam a sintonizar com o que há de mais puro, de mais sagrado, que são as ondas da Rádio Rio de Janeiro, em seus 1.400 kHz, 24 horas no ar, só trazendo coisas que possam ajudar a nossa evolução. A própria jingle da rádio já diz, né? A rádio que toda família pode ouvir. Exatamente. Desde que nasce, né? Até como a minha bisnetinha, lá que está com 7 meses, 8 meses, a Manuela, até a vovozinha de 91 anos, a bisavó, a tetravó, nem sei mais o que ela é, de 100, de 91, pode ouvir. Porque só tem coisas que podem nos elevar. Então nós somos felizes por termos esta emissora. E nós somos felizes por estarmos neste momento ouvindo o programa Caminho do Senhor, que entrou no ar hoje com esta página extraída do livro Yoga para Nervosos, do nosso querido Hermógenes. A página não termina aí. O título da página é O Mendigo e o Abastado. Quando ele começa dizendo que pobre não é aquele que não tem, mas aquele que pede. E rico não é aquele que tem, mas aquele que dá. E fala aí sobre este amigo dele, cientista ilustre, respeitado, dono de grandes propriedades, pertencente a uma família ilustre, e que na vida dele apenas 1 ou 2 aspectos não o favoreceram, como ele gostaria, né? Mas que ele está sempre se lamentando, vê em torno dele apenas tristezas, infelicidades, frustrações, vive sempre abatido, reclamando de tudo, lastimando-se. Então o Hermógenes pergunta, sob o ponto de vista comum, este homem é o ricaço? Ele é. Sob o ponto de vista comum, ele é o ricaço. Agora, sob o ponto de vista da realidade da vida, será que ele é rico? Aí ele então começa falando sobre Aurino. É claro que quando ele escreveu o livro, Aurino, todo mundo sabe quem é. Foi o fundador da Ação Cristã Vicente Moretti. Eu o conheci, tive o prazer de visitar a Ação Cristã Vicente Moretti, ainda quando estava sendo erguida, ainda na construção. Fui lá com o senhor Antônio Rosas Correia e visitamos e vimos aquilo. Foi uma manhã de domingo, depois de sairmos lá de Bangu, quando não era Bangu 1, nem Bangu 2, né? A gente visitava o sanatório penal ali em Bangu. Saímos de lá e fomos visitar o Aurino. Que coisa linda, que espírito de escola, que alma de escola forte, como o próprio Hermógenes fala, né, na sua caminha de paralítico. Ele cresceu na horizontal. Então, mas do seu leito de enfermo, ele dirigiu aquilo, ele fundou aquilo.
Ele criou aquela casa que até hoje está lá, mesmo com dificuldade, mas está ajudando a muita gente, como já deve ter ajudado a muita gente. Ora, eu ainda era solteira quando eu visitei, né? Casada eu vou fazer 43 anos, né? Então imagina, né? Quanto tempo essa ação cristã Vicente Moreta já não existe e ainda ajuda. Então o Hermógenes faz essa comparação entre esses dois espíritos, essas duas almas. Então quem é realmente pobre e quem é rico, meu irmão? Será que aquele homem ilustre, cientista, de família importante, era rico? E Aurélio era pobre? Aurélio já desencarnou, todos sabem. Será que ele realmente era pobre? Como é que um pobre pode deixar o que ele deixou para ajudar tantos irmãos? Então, ele não era pobre. Não é pobre. Ele é rico. Porque os bens materiais vão ficar por aí. Né? Nós vamos embora, não vamos levar nada. Como diz o Roden, tudo é contrabando, não passa na alfândega divina. Né? O que a gente tem é contrabando, fica aí. Realmente, a página continua e nós vamos fazer o seguinte, nós, durante 3 ou 4 domingos, nós vamos dividir a página. Lemos até aqui esse trechinho, ele terminando dizendo que ninguém é mendigo pelo que não possui, e sim pelo que anda mendigando. E ninguém é rico pelo que tem, mas pela espontânea prodigalidade com que distribui. Então, vocês, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes do Caminho do Senhor, estejam certos. Todos nós somos ricos, porque nós temos o conhecimento do maior tesouro da vida, que são os ensinamentos do Cristo, de Jesus. E a gente precisa fazer como a parábola dos talentos orienta, né? Nós recebemos alguns talentos e esses talentos têm que ser multiplicados. Jesus nos dá para administrarmos todas essas possibilidades, né? Nós temos hoje um corpo mais ou menos perfeito, de acordo com a nossa capacidade, né? Porque nós somos de acordo com o que nós fomos. Ou seja, se nós plantamos coisas boas, certamente o nosso corpo terá uma condição melhor para fazermos, para agirmos de forma melhor. Mas às vezes nós não fomos bem na plantação do passado. Então o corpo que herdamos não vai ser um corpo tão bom, tão digamos, saudável. Agora também tem esses espíritos que pedem por provação um corpo como o nosso Aurino pediu, né? Que ele recebesse um corpo com limitações físicas, mas que facilitassem ele no trabalho espiritual. Assim como Jerônimo Mendonça, que ele era conhecido como o gigante deitado, que um dia inclusive ele foi numa maca para assistir o show do Roberto Carlos no Canecão, e foi uma coisa assim realmente bem muito tumultuada, mas ele conseguiu ir lá e assistir o show, enfim. E ele fazia palestras, o Jerônimo Mendonça fazia palestras, ia para vários lugares, e ele pura e simplesmente deitado numa cama, completamente tetraplégico, e também não era tetraplégico por problema de coluna, e sim por uma doença degenerativa que ele foi tendo desde a sua infância, e que a uma certa altura ele não conseguia mais sair da cama. Então o Jerônimo fazia palestras em vários locais. Ele morava no interior de Minas e ia por vários locais. Ao mesmo tempo, nós vemos aí muitas pessoas, muitos empresários, muita gente rica em termos financeiros, que pura e simplesmente não olham para os outros, ou olham de forma prepotente, orgulhosa, vaidosa, e acabam perdendo uma grande oportunidade. Muitas vezes nós, ao observarmos pessoas que têm uma vida de acordo com os critérios da sociedade, uma vida simples, ou seja, pessoas que trabalham no que chamamos em sociedade de pirâmide, base da pirâmide, ou seja, lixeiros, serventes, pessoas que trabalham mesmo nas partes mais baixas dessa chamada pirâmide.
Muitas vezes. E quantas vezes não acontece da gente receber um ensinamento fantástico dessas pessoas? A moça que serve o cafezinho, que faz a limpeza, né, do seu escritório, da sua casa, o rapaz que varre a sua rua. Se você parar um minuto para conversar com essas pessoas, muitas vezes você vai ouvir ensinamentos fantásticos. Ao passo que muitas vezes o que nós fazemos é ouvir pessoas que tenham condições financeiras altíssimas e a gente ouve e não extrai absolutamente nada, porque não há conteúdo. Então o que é verdadeiramente riqueza e o que é pobreza? Se nós observarmos que nós vamos viver aqui 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110 anos, que seja 120 anos, que fossem 150 anos, mas um dia nós vamos ter que deixar tudo isso. Tudo que nós angariamos de bens materiais, nós vamos ter que deixar. Relembrando o que disse a Olímpia, sobre que o Roden dizia, né, que os bens materiais, todos esses, são contrabando no país para onde nós vamos, que é o país da espiritualidade, é o mundo espiritual. Lá não entra dinheiro, não entram carros, não entram casas, não entram vestuários, nada disso, comidas, nada disso. O que entra realmente é o que nós angariamos como seres, como pessoas que buscamos. Por exemplo, ontem lá em Guaratiba, Olímpia, a Denise foi pela primeira vez. A Denise, ela frequenta as nossas reuniões no Caminho do Senhor, em Brasipina, e ontem pela primeira vez a Denise esteve lá em Guaratiba, participando, né, acompanhando o trabalho que nós fazemos lá, que nós iniciamos às 8h30 da manhã, nosso culto, nossa reunião de estudos. Às 10 horas nós encerramos essa reunião, preparamos o lanche das crianças e dos responsáveis, e às 10h30, né, depois deles terem lanchado, terem tomado seu Nescau, o seu pão com queijo, o seu pão com mortadela. Inclusive esse lanche é a Marta e o Jairo que doam. Exatamente. Né? Um casal de amigos lá de Guaratiba que doam. Um abraço, Marta, um abraço, Jairo. Inclusive o que é doado por eles não é usado somente aos sábados, mas todos os dias da semana. Pelas crianças do projeto Educando Corações. Exatamente. E aí o que nós temos? Depois, 10h30 às 11h30, nós temos o projeto Educando Corações, que nós falamos sempre um tema evangélico. Nós nos baseamos no Evangelho de Jesus, como a Olímpia disse, né? A maior riqueza que nós temos nas mãos, que nós temos esses ensinamentos, nós utilizamos esse Evangelho para levar moral, o ensinamento moral para todas aquelas pessoas. E, gente, nós não somos ali partidários desta ou daquela religião a nível humano. Nós temos lá, nós somos sectários, melhor dizendo. Nós temos lá protestantes, católicos, messiânicos, pessoas que não se entregam a religião absolutamente nenhuma e estão lá todos juntos, ouvindo não o ensinamento, vamos dizer assim, doutrinário, mas o ensinamento mais moral do Cristo, a parte moral do Cristo, tudo aquilo que ele nos ensinava, o perdão, o amor ao próximo, o fazer ao próximo o que quereis que os outros vos façam, enfim, tudo isso é ensinado ali. E houve, quando nós começamos esse trabalho, nós começamos de um jeito, depois mudamos. O ano passado nós mudamos. O trabalho era, todos os sábados as crianças tinham o projeto Educando Corações, tinham a aulinha de moral cristã. E os responsáveis, as mães, uma vez por mês tinham a palestra e recebiam a cesta básica. Então, a partir do ano passado, né, 2010, nós instituímos que todos os sábados os responsáveis teriam também que assistir o mesmo tema dado para as crianças, para eles. E aí algumas reclamaram, não, poxa, todo sábado? Não podia ser de 15 em 15 dias. E aí nós fomos em frente, dizendo que era necessário, era importante, era fundamental. E hoje, aliás, ontem nós temos várias vezes testemunhos delas dizendo que a vida delas melhorou muito, o relacionamento em casa melhorou muito, e que
eles não sabem mais, não tem mais como viver sem aquela reunião de sábado. Então, o que que aconteceu? Nós demos algum dinheiro para eles? Não, nós damos cesta básica. Nós demos alguma coisa para a nível material para aquelas pessoas? Não, nós damos presente no fim de ano, mas são R$100 para as crianças, né? Em roupas, calçados, um brinquedinho e tal. Isso não é nada. Mas eles enriqueceram muito. E a Denise no final fala assim, emocionada: poxa, que trabalho lindo, que trabalho bonito mesmo. Trabalho que a casa dela fazia e que ela não conhecia, né? Exatamente. A casa dela, o caminho do Senhor fazia e ela não conhecia. E quando conheceu, ela se enriqueceu também. Se enriqueceu de emoção e está empolgadíssima, graças a Deus, com aquele trabalho de Guaratiba. É isso aí. Isso é que é riqueza. É, exatamente. E a gente estava pensando aqui, enquanto você falava, João, na figura do Aurino, e pensamos, você falando sobre o trabalho que o Caminho do Senhor realiza lá em Guaratiba, né? O Caminho do Senhor, mas tem também o CASEC. O CASEC realiza o trabalho idêntico ao que o Aurino fundou, da Ação Cristã Vicente Moretti, né? O CASEC cuida de crianças portadoras de necessidades especiais, todo tipo de patologia, né? Então, são atendidas lá às terças e quintas-feiras. Aliás, não, é segunda e quarta, mudou o dia, né? E as crianças do Educando Corações do Caminho do Senhor é de segunda a sexta, no reforço escolar, lanches, carinho, né? E tudo isso. Bom, de segunda a sábado, né? Porque sábado fecha com chave de ouro a semana com a evangelização. E nós pensamos, como que nós realizamos esse trabalho? Porque você, minha irmã, meu irmão, nos ajudam. Então, todos vocês que nos ajudam são pequenos aurinos. É verdade. Em nossas vidas. É verdade. Ajudando aquelas pessoas, aquelas famílias a terem uma vida melhor. Olha, é porque falta tempo, falta mão de obra. Eu gostaria tanto de que aparecessem pessoas, né? Para ir lá, para pegar aquelas crianças, porque só temos como professoras lá em Guaratiba a Bianca e a Lúcia, né? Maria Lúcia. É verdade. Então, são muitas crianças para pouco profissional. Então, nosso sonho no Caminho do Senhor é fazer com que aquelas crianças, quando terminar o seu nível médio, estejam capacitadas a fazer um concurso e passar, a ter uma vida melhor, a mudar da água para o vinho a vida deles em termos materiais e espirituais. Porque se eles têm o reforço escolar durante a semana, como o João estava falando, aos sábados eles têm o Evangelho. Nós não damos o Evangelho voltado para nenhuma religião. É o Evangelho de Jesus, sem nenhuma tonalidade, sem nenhuma cor religiosa. Verdade. Então, isso é que importa. E deixa eu dar um detalhe aqui, Olímpia. As crianças só podem fazer o reforço escolar se estiverem frequentando o Educando Corações aos sábados. Não podem frequentar de segunda a sexta se não estiverem sábado lá. Exato. Ou seja, o Evangelho é prioridade. É o mais importante. Inclusive, nem todos os que estão sábado frequentam o reforço escolar. Não. Ainda tem isso. Verdade. Também porque tem os pequenininhos que eu acho que não tem professor para eles. Né? Então, como você vê, minha irmã, meu irmão, você é que está realizando isso com a sua ajuda mensal. Toda vez que nós vamos fazer a carta do boleto mensalmente para vocês, a gente fica querendo botar ali naquela carta, naquela mensagem, o melhor que nós temos, mas nem sempre nós estamos tão em sintonia com a espiritualidade superior para dar o melhor. Então, a gente sempre escolhe mensagem, mas aquela mensagem que não é nossa, extraída de algum livro, de alguém, vai impregnada da nossa gratidão, do nosso carinho, por vocês nos ajudarem a fazer esse trabalho. Então, nós somos pequenos aurinos, todos nós, construindo aí um mundo melhor para estas famílias do projeto Educando Corações e do CASEC. E por falar em construindo, né, nós vamos postar no YouTube mais um vídeo que fizemos mostrando já a última laje, né, quer dizer,
preparação para fazermos a concretagem da última laje. Que deve ser agora, né? Porque o engenheiro já está contratando a pessoa para fazer. Maravilha. Então vocês vão ver antes da laje, depois nós vamos filmar com a laje. E vão ver também que as instalações ainda são precárias. Nós reunimos os responsáveis naquela parte da quadra, onde ontem, inclusive, aquele ventinho, estava um vento, bateu um vento e as mães lá fugindo do vento e tal, ainda é precário. Quando nós estivermos com aquela obra toda finalizada, vão ter espaços lá para a gente fazer um trabalho muito melhor, inclusive a parte de cursos profissionalizantes, que é o nosso sonho também. Exato. Daquelas crianças saírem de lá do Caminho do Senhor com a alma bem formada e com um canudo na mão de profissional competente para ir para a indústria do trabalho. Então eu acho que nós temos que fazer isso, nós nos juntarmos para que nós possamos mudar a vida de pelo menos uma daquelas crianças. E são 66 crianças agora. Educando Corações, né? E impressionante, João, é que, por exemplo, como eu não estou todo dia no CASEC, nem no caminho, né? Agora com o problema do Gastão, tenho ficado muito mais em casa, eu fui fazer uma relação de quantas crianças existem no CASEC esta semana, do CASEC, né? O Educando Corações eu sei porque a gente faz a programação no início do ano. Exatamente. Né? A gente cadastra as crianças no início do ano. Então, são 66 crianças. Mas no CASEC, que eu soubesse, eram 45 no ano passado. Gente, vocês sabem quantas crianças o CASEC está assistindo? 69 crianças. Entre Guaratiba e Bradipina. 45 em Bradipina, porque era uma creche em Ramos, vocês sabem, né? O homem pediu a casa, olha, gente, até não estou satisfeita com isso, não estou feliz, não. Mas ele fez força para que nós deixássemos a casa dele. Tivemos que sair da casa, que ele não aceitou o aluguel que nós podíamos pagar. A casa, desde junho do ano passado, não alugou. E nós, como é que se diz? Preparamos lá, aquela loja lá do Caminho Sul, lá embaixo. E está uma gracinha onde as crianças estão sendo atendidas. Não é uma creche, é o atendimento ambulatorial. As crianças vão lá, recebem o tratamento com a física, com a fono, as mães são ajudadas pela assistência social, uns vão para o ONIP com o psicólogo. São 45, eram 15 que nem todo dia, dificilmente nós tínhamos as 15 crianças na creche, não era, João? Verdade. Tinha dia chegar a ter 4 crianças, uma não ia por isso, outra não por aquilo. Hoje são 45, então vocês veem... Em Bradipina. Em Bradipina, vocês veem como as coisas funcionam para o bem, né, de todos. Com certeza. E 24 em Guaratiba. Então são 69 crianças que vocês estão ajudando a ter uma vida mais digna, mais feliz. E nós estamos muito felizes com tudo isso e agradecemos a você, a cada um de vocês, mandando neste momento um abraço carinhoso de todos do Caminho do Senhor e o ósculo santo em suas mãos, meus irmãos, de cada criança assistida pelas nossas instituições. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.